Glória a Deus pela sua vida. Como é que os queridos foram de final de ano? Não conseguimos abraçar a todos no último culto de 2025, não é? Mas nós estamos aqui, renovando as nossas esperanças, renovando a nossa confiança no Senhor. Como terminamos o ano de 2025, esperamos assim começar 2026, tendo o nosso foco, tendo o nosso olhar voltado para o autor e consumador da nossa fé, ou seja, Jesus Cristo. Eu não sei como foi de festa, de celebração, se você teve o privilégio como eu de passar em família ou não, não é? Mas eu tive a alegria, o privilégio de ter a gratidão diante de Deus, de estar com minha família. Mas eu sei que acima de qualquer situação, o Senhor está conosco, por meio do seu Espírito. E aí? 2026, começando o nosso primeiro culto do ano, uma responsabilidade estar aqui à frente. E às vezes a gente pensa, o que muda? Apenas uma data no calendário, de 31 vai passar para primeiro de novo, né? De 25 vai passar para 26. Será que alguma coisa muda? A gente tem um critério no decorrer dos anos, né? Costume de fazermos aquele balanço final de ano. O que eu me projetei no ano anterior, o que eu pretendia fazer. E quando chega no final do ano, a gente lembra de, muitas vezes, de fazer um balanço e ver aquilo que a gente conseguiu estabelecer como meta e cumprir, e aquilo que a gente não fez. E muitas vezes, não poucas, a gente chega meio frustrado e decepcionado no final do ano, porque muitas coisas que a gente tinha estabelecido, você, puxa, isso eu não consegui fazer, isso eu não consegui realizar. Mas também, a respeito de mudança, existem aqueles que findam o ano e começam já preocupados por causa dos rumores, de notícias, de questões políticas, ano de eleição, o que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer. Mas tem aqueles ainda que ficam pensando em mudanças em termos de nação, de poderes estabelecidos, né, das relações entre as potências. O que será? Acabamos de ser surpreendidos aí com a notícia da prisão de Maduro, glória a Deus, não é? Para o povo de Deus tem que ser um tremendo glória a Deus mesmo, né? Mas muitas coisas trazem para nós mudanças. Umas são necessárias e outras são opções que a gente faz, são as nossas escolhas. Muitas coisas no avanço da sociedade propõem mudança. Por exemplo, na área de tecnologia, nós sabemos que a sociedade precisa encarar esses fantasmas aí, esses monstros de tecnologia, né? Para a gente que é mais velho, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de dominar algumas inovações em computador. A Mayre mesmo mandou um vídeo para mim do Gabriel com o celular do Sérgio, e ela, assim, como que você você desbloqueou o celular do seu pai? Assim, pus na cara dele, porque tinha que ter o rostinho, e ele foi lá de uma forma sutil, foi lá, pôs o celular na cara do pai, o celular desbloqueou, e ele entrou, e ninguém nem percebeu. E ela gravou ele repetindo a cena, quando ela perguntou. Então tem coisas às vezes que as crianças dão de 10 a 0 em nós, porque já estão engajadas nessas mudanças tecnológicas, e às vezes a gente precisa se ver inserido nessas mudanças também, né? Assim como o computador, celular, a medicina avançada também, ela traz a necessidade de mudança. Médicos às vezes precisam voltar a fazer cursos para saber operar de forma de vídeo. Se ele quiser um patamar a mais, na condição dele como médico, né, um recurso a mais, olha, eu posso operar por vídeo. Quando eu fui operar da vesícula,
Drauzio, médico, meu amigo aqui, eu queria ser operado por ele, eu queria que ele me operasse. Ele fala: Teixeira, aqui não tem o recurso necessário, né, para que a gente possa operar da forma devida. Aqui, se eu fizer um corte na vesícula de você, você vai urrar 3 meses aí com esse cortinho pequenininho, mas é chata a recuperação. Se for em Lins, ali no Luciano Garcia, ele pede a você por videolaparoscopia, é um furo que faz 3 furos, e ali põe o computador, opera sem maiores danos, e uma semana você está jogando bola. Quem pensa que eu jogo bola. Mas aí eu fui no Luciano Garcia, né, atendendo, e é outra coisa, outra realidade. Mas o que esse médico precisou fazer? Ele precisou fazer um curso para se adequar a essa nova, né, modalidade dentro da medicina. O que é bom para muitos, essa mudança. Mas para outros que talvez não tenham recurso de fazer uma intervenção cirúrgica tão cara, fica mais difícil a acessibilidade. Mas são mudanças. As mudanças que acontecem nas nossas contas bancárias agora, com tudo digitalizado, você tem acesso à sua conta, ao seu saldo bancário, consegue fazer transferência, consegue fazer Pix e tudo mais. Tem algumas coisas que são boas, mas outras são ruins. Muita gente se vê invadido na sua privacidade e se vê lesado, sendo roubada. Outra coisa da forma digital de operar, de operações financeiras, é o quê? A não circulação da moeda em espécie. Isso também tem o seu comprometimento, né? Hoje nós vemos na atualidade, por conta de muitas ideias, de muitas teses inseridas no meio da sociedade, a composição familiar sendo mudada. Hoje, não é obrigatoriamente mais pai, mãe e filhos. Pode ser pai e filhos. Ou mãe e filhos. São mudanças, mas que ferem um princípio divino dentro do propósito de Deus. E esse tipo de mudança traz um prejuízo para a realidade de um país, de uma cidade, de uma nação. Outras coisas que nós vemos por causa da situação financeira, dos baixos salários, ou então pela necessidade do empoderamento feminino, os 2 cônjuges, né, da casa saem para trabalhar. E o cuidado dos filhos, a educação, fica à mercê de um terceiro. Isso são mudanças na forma de educação que tem refletido hoje diante de nós. Até que ponto é bom? Até que ponto é saudável isso? Aí quando os pais chegam em casa do serviço exaustivo, aí tem que correr para fazer as atividades do lar. E para que eles possam desenvolver a atividade do lar diante dos filhos que requerem a atenção deles, toma. Fica com isso enquanto o papai e a mamãe estão fazendo aqui, depois a gente conversa. A hora que termina não tem conversa, às vezes não consegue ver a tarefa, e a criança segue num ritmo, não é? Sendo criada de uma forma autônoma, e eles acham que eles podem tudo. Isso é uma mudança que traz prejuízos. Algumas mudanças, elas são razoáveis, elas são boas, mas algumas, ao longo do tempo, trazem um prejuízo e são extremamente perigosas. Falando em mudança, falar de algumas mudanças leves. Quando eu era mais jovem, faz pouco tempo isso, meu cabelo era batidinho aqui do lado, sabe? E em cima ele tinha aquele famoso tupete, sim. Era aquela crista aqui, e a gente pegava, não sei o que você está rindo, você não tem cabelo? Fica quieto aí. Aí na frente a gente dava aquela puxada assim com o pente. O pastor Marinho ainda ousa falar assim: por que você não usa o cabelo Black Power? Eu falei assim: cara, eu não tenho mais idade para isso. Imagina eu sentado ali na primeira fileira com o cabelo desse tamanho. Não tenho nada contra quem usa, mas imagina eu desse jeito, né? Mas são mudanças hoje. Meu cabelo já não é mais assim. Hoje vocês estão vendo, comportadinho, baixinho. Ó, Irineu, eu ainda tenho um pouquinho aqui que dá para mexer. Ó, ele venta aqui nele, né? Mas quando eu era mais novo também, o meu sonho de consumo era ter um Palio.
Eu era apaixonado por um Palio amarelo que eu via na cidade, e era o meu carro. E eu não abria mão disso, eu achava que ia ser o meu carro. Mas não demorou muito tempo, a minha cabeça mudou quando eu vi o Palio Weekend. Falei, não, é esse que é o carro que eu quero para mim. Olha, modelo já perua, né, mais grande um pouco, né, combinava mais comigo. Aí depois já não era mais o Palio Weekend, ele passou a ser o Adventure. Era o carro que eu queria ir. Já sabe, né, que hoje já não é mais nenhum dos dois. Mas eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. O que eu estou querendo falar? De algumas mudanças que a gente vive, que a gente busca, que a gente pensa. Essas que eu estou falando aqui são corriqueiras, triviais, são experiências, pessoas que não interferem no âmbito de comportamento ou da moralidade de uma sociedade. É apenas, e não oferece risco nenhum isso aqui que eu falei a meu respeito, não é? É só gosto. Mas nós precisamos ter o cuidado, o critério de olharmos com cautela as mudanças, muitas vezes, que são nos impostas goela abaixo. Por essas grandes linhas de pessoas em eminência na sociedade, ou do ramo artístico, ou da política, dos governos, ou das ONGs implementadas, ou de estudiosos que tentam trazer uma nova realidade, como se todo mundo fosse obrigado a sentar. A gente está sendo coagido aí a não poder falar algumas coisas dentro de igreja e tudo mais, porque as pessoas ameaçam por qualquer coisa nos processar. Imagine se eu fosse processar alguém no meu passado, toda vez que o nego me chamava de rolha de poço, de guardanapo de mecânico. Já pensou se eu tivesse essa arma na época? Talvez eu estava rico hoje, morando em Miami, não estava nem aqui em Pirajuí. Não é como igreja. Mas são coisas assim que deixam a gente, como que tudo virou uma situação de, eu vou reclamar, eu vou fazer, eu vou acontecer, mudanças que estabelecem, que tiram a oportunidade das pessoas pensar com liberdade. Poder escolher, eu quero e eu não quero fazer. Como se tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio, como preceito, pudesse assim de uma forma corriqueira ser descartado, como se fosse nada. Mas eu e você não podemos nos omitir nessa questão, ou ignorarmos como se isso não tivesse nada a ver com a gente. Cada vez que lança uma pendência política, uma coisa assim, a gente fala, bom, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Nós já temos aprendido aqui na igreja que nós precisamos nos posicionar como povo de Deus, como quem tem compromisso com a verdade, para escolher sempre o mal menor. Nem sempre é possível olhar uma pessoa, ver um caráter firme, mas pelo menos que veja um temor de Deus, é menos mal do que aquele que você vê escancarado, que segue uma linha que menospreza o padrão de Deus. Então, não se faça de omisso nessas questões de mudanças que querem estabelecer sobre nós. Fala assim, eu não vou me posicionar. Como igreja, nós precisamos nos posicionar, porque Josué foi assim, diante da nação de Israel, ele se posicionou, e eu e você no nosso tempo, precisamos também levantar a bandeira e falar assim, eu e minha casa. É o nosso tempo de dizermos, eu e minha casa, vamos servir, vamos viver para o Senhor. Muitas vezes, nós acompanhamos a onda daquilo que muda. Muda, eu também mudou, eu também vou mudar. Mudou o estilo de calça jeans, já é aquela calça aqui embaixo, está na moda, eu também vou usar. A gente acompanha esses modismos, essas mudanças, mas nós temos dificuldade de mudar diante daquilo que não muda. O que muda, muitas vezes, é a moda que passa. A calça boca larga, que um dia foi substituída para calça boca fina, mas é tão fina que quase que o pé não entra. Aquelas calças grudando, colando, slim que fala, né? Tem uma birra quando eu gosto de uma roupa, e a hora que vai ver, mas é modelo slim. Slim para mim. Dá licença. O ritmo musical que também muda, né? Hoje está na moda e amanhã já passou, já não é. As músicas também, não só o estilo, mas o tipo de música que canta, né? Eu queria uma música para hoje, mas eu percebi que
Estou bem, né? Então, são as coisas que vão mudando, mas isso é passageiro, é uma tendência que vai passar. E nós acabamos muitas vezes desperdiçando o nosso tempo com coisas vãs. Existem cristãos também que fazem plataforma de igreja. Igreja da moda, está na moda ir lá naquela igreja, está na moda viver aquele princípio. O dente de ouro, o emagrecimento de 10 quilos, não sei o quê. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas eu não me movo por isso. Eu não posso me mover por essas mudanças que estabelecem no mundo. E às vezes não tem coerência com a palavra de Deus. Quando Josué e o povo de Israel começam a se estabelecer na terra que Deus tinha dado para eles, eles enfrentam um grande problema, é de conviver com os povos ao redor que tinham pensamentos e costumes que desafiavam a integridade deles diante desse Deus que não muda. Quantas pessoas extremamente talentosas já passaram por este lugar e que hoje não estão mais aqui. Quando eu falo para você pessoas extremamente capazes e talentosas, você pode pensar em pessoas extremamente capazes e talentosas que você acha que vai decolar, mas elas não estão mais aqui hoje. Quantos desses que não estão aqui hoje mudaram por circunstâncias ou por ideias estabelecidas por este mundo? Onde será que eles estão hoje? A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 João 2,17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus... O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus... Com isso nós podemos entender que para permanecermos firmes, nós precisamos estabelecer um padrão único, sólido, imutável, que nos permitirá permanecer firmes e inabaláveis. O que é que não muda? O amor do algodão doce pela Malu não muda, né? A gente pode destacar esse amor como algo que não muda, só cresce, só inspira. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como reagir diante de um Cristo que não muda? Será que a imutabilidade de Cristo, ou seja, o fato dele não mudar, o torna ultrapassado? Na verdade, diante dessa afirmação, quem precisa mudar somos nós, eu e você, para estarmos seguros, aconteça o que acontecer. Porque quem cede às mudanças corre o risco da insegurança, do medo, da vulnerabilidade. Mas quem se estabelece nessa palavra de um Deus que não muda, não é? Vai estar seguro, aconteça o que acontecer, mude o que mudar. Porque a mudança é a estabilidade, é por conta daquilo que o próprio homem provoca no seu cotidiano e estabelece na sua mente ou no seu coração com seus pensamentos equivocados. Estamos iniciando, né, um ano em que o tema declarado é Ano da Promessa. Só não podemos nos esquecer que as promessas que Deus tem para nós, não é? O seu sim está na pessoa de seu Filho, aquele que não muda e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos
ver se a sua história nos dá credibilidade diante do que ele diz de si mesmo. Antes de falar um pouco disso, eu queria falar a respeito das mudanças, que eu falei, o que muda? É só uma data no calendário? Para as pessoas sem comum, pode ser um estímulo, e geralmente é mesmo. Ai, não acredito que esse ano acabou, graças a Deus, vamos zerar aqui, vamos começar um ano diferente, vamos tentar respirar, fiz muita coisa errada o ano passado, esse ano eu quero acertar algumas coisas. Onde você estava na primeira semana de dezembro de 2025? Eu estava aqui. Sabe fazendo o quê? Profetizando. Profetizando o ano de 2026. O que eu fiz naqueles dias, com muitos irmãos, foi uma ativação. Você sabe o que muda agora, em 2026 para mim? É que eu vou começar a agir naquilo que eu ativei em dezembro de 2025. Você estava aqui? Você lembra o que você ajoelhou, o que você chorou, o que foi profetizado, o que foi realmente você foi desafiado a se posicionar em termos de família, em termos de vida, em termos de caráter, o que veio como veio profético para você? Eu tenho que agir, sabe por quê? Ano de 2026 foi declarado sobre nós o ano da promessa. E eu tenho que ter um estímulo para viver esse ano da promessa na presença de um Deus que não muda, independentemente das circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Ele é o mesmo hoje e eternamente, eu convido você para vermos juntos o histórico da sua credibilidade. A nossa mensagem tem como tema o imutável que provoca mudança. O imutável que provoca mudança. A palavra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Então, vamos falar um pouco do Cristo de ontem? Quando falamos que Jesus é o mesmo ontem, eu não estou falando dos embalos de sábado à noite, de ontem, o que você fez ontem, não é? Se você estava ainda em ritmo de festa, você ficou em casa. Eu estou falando de uma vigília da noite que passou. Também não estou falando dela, porque a Bíblia compara a vigília da noite que passou como 1000 anos. Mas eu estou falando de aproximadamente 6.000 anos atrás. Porque essa data que a gente tem histórica, de que quando Cristo se revela, de que quando Deus Todo-Poderoso escolhe se revelar a nós. Mas na verdade Ele sempre existiu. Então, como eu estou falando do Cristo de ontem, eu estou falando de aproximadamente 6.000 anos atrás, quando Ele se dá a conhecer, não é? João capítulo 1, nos versos 1 a 3 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Essas palavras estão descritas no Evangelho de João, que conviveu com Jesus. Ele conviveu com Jesus e ele pôde testificar e constatar que esse Cristo já existia no ontem. Hoje, João fala do ontem. João fala do ontem, olha, ele estava no princípio, não é? Ele está constatando aqui a existência de Cristo na eternidade, presente na criação. Ou seja, a história se faz por Ele e em torno dEle. Sem Ele, nada do que foi construído em termos de existência, de planeta, de terra, sem nele, a existência humana também, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, a história se faz por Ele. O haja luz foi feito por Cristo Jesus. E a história também se faz em torno dEle, porque no presente Ele vai ser
o protagonista da mudança da história da humanidade. João continua falando sobre o verbo, e tem uma hora que ele vai falar assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o momento que esse verbo vai passar do ontem para o hoje, e vai interferir na história da humanidade caída em seu pecado. João 1,10 fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Esse é o Cristo de ontem. Essa declaração também está contida no Evangelho de João, capítulo 1. De ontem, ontem de Jesus, de glória, de majestade, de imutabilidade, a sua natureza incomparável, de caráter, de poder e de promessas. No ontem, ele se revela através dos heróis da fé, que buscaram essa promessa estabelecida, não é? E honraram no tempo em que viveram sobre a terra, a respeito da salvação e da redenção da humanidade. Não viveram este tempo como eu e você vivemos agora, mas eles honraram essa fé estabelecida nesse Cristo de ontem. No ontem, nós podemos encontrar muito na questão de Abraão com seu filho Isaque. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Jesus se torna esse símbolo do cordeiro para o sacrifício. Ou seja, ele se torna realmente aquele que vem prover a nossa necessidade e se coloca em posição de socorro. Jesus Cristo também é simbolizado na oferta pela expiação do pecado, um cordeiro imolado ali. Tudo isso é no ontem, né? Na visão da escada de Jacó, que revela um futuro do céu em plena atividade, é Jesus que vem a este mundo e ele vai declarar isso. Mas no ontem é apenas o compromisso, é apenas a visão da glória, o propósito de Deus através dele. No sangue, aspergido dos umbrais das portas, ali, na morte dos primogênitos que se dá no Egito, esse sangue é a simbologia do que o sangue de Cristo nos faria a respeito da morte que era iminente e implacável na vida do homem. Na Páscoa do ontem, Cristo também está ali sendo retratado. No pão que caiu do céu na caminhada pelo deserto, esse pão é o próprio Jesus, sendo tipificado ali em forma simbólica de que ele saciaria a fome de todo aquele que se aproximasse dele. A água que jorra da rocha é a vida que vem através de Cristo, que nos purifica, que sacia a nossa sede, né? Na construção do tabernáculo, nós estamos aí tipificando um lugar para a morada do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Cristo, realmente que viria a ser o tabernáculo, né? Nesse novo tempo. Quando os israelitas lá pecam contra Moisés e contra o próprio Deus e começam a insultá-lo, eles são picados por serpentes e começam a morrer. E a ordem é dada que fosse construída uma serpente de metal e colocasse ela numa haste, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente pudesse ser curado das picadas da víbora. Era uma alusão a Jesus. Ontem, ele não deixou faltar em nada na sua compaixão, na sua misericórdia, se colocando sempre como oferta a favor de mim e você, a favor da raça humana. Jesus é o mesmo ontem. Jesus não foi o mesmo ontem. Jesus é o mesmo ontem. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque o Cristo de ontem é imutável em seu poder, em sua glória, em sua grandeza, em sua graça, em sua misericórdia, em seu comprometimento com o futuro da criação.
E agora eu te faço uma pergunta: você acha que tem coerência o Cristo de ontem com o Cristo de hoje? O Cristo de hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. João vai dizer a respeito de Jesus, no momento em que ele está reunido, evangelizando as pessoas e convidando-as a se batizar para o arrependimento. Ele estava ali cercado de pessoas, e ele podia manter a atenção das pessoas presa a si, mas Jesus passa por ele. João 29 diz assim: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já não é no ontem, já não é o cordeiro que surgiu preso entre os arbustos para impedir que Isaac fosse morto. Aquele cordeiro da substituição era um símbolo de Cristo, assim como o cordeiro da expiação dos pecados que morria pelo pecado das famílias, era um símbolo. Mas aqui está chegando aquele de quem João fala: esse é o verdadeiro, esse é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado da humanidade. Sabe quando isso? Hoje. O ontem ele foi proclamado, o hoje ele está estabelecendo, não é, definitivamente o cumprimento dessa realidade. Hoje ele dirá de si mesmo: eu sou o pão da vida. Já não é o pão que caiu no deserto, no maná, que alimentou as pessoas, mas é o próprio Cristo em seu corpo. Tem um momento que Jesus vai falar assim: ó, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E as pessoas começam a se assustar. Mas é aquele que vai doar as suas entranhas, o seu corpo como oferta e sacrifício, para que nós fôssemos salvos. Por isso que Jesus fala: eu sou o pão da vida. Ele é o alimento que nos livra da morte. Quando o seu sangue é derramado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga e nos dá acessibilidade aos céus, por causa dele e através dele. E a serpente também, que foi levantada no deserto, quando Cristo é levantado ali na cruz do Calvário, todos aqueles que olharem para ele serão iluminados. A salvação se estabelece na cruz de Cristo. A serpente do deserto simbolizava que algo definitivo aconteceria a favor da humanidade. No ontem, foi uma serpente de bronze que eles olhavam e eram curados. Hoje, é o próprio Cristo sendo imolado, tendo seu sangue vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação. A cruz de Cristo muda a história em antes e depois de Cristo. A história nunca mais foi a mesma. E eu te pergunto agora: existe coerência entre o Cristo de ontem e o Cristo de hoje? Poderia passar horas aqui. Meus irmãos, é um texto bastante complexo para a gente estudar, mas eu procurei ser o mais prático possível, porque nós não temos tempo hábil para isso. Poderia passar horas descrevendo o cumprimento do hoje, mas eu quero trazer algumas alusões para vocês que se referem ao Cristo de hoje sendo o mesmo de ontem. Quando Simeão e Ana dão testemunho de que viram a glória do Senhor quando eles vão ao templo, e a criança, o menino Jesus, está sendo apresentado aí, ainda bebê. Eles falam assim: os meus olhos já viram a tua salvação. Eles testificaram que o Cristo de ontem estava diante deles como cumprimento da promessa e do propósito de amor e salvação. O Éden não teve imprevistos, Deus já sabia. Deus já sabia na eternidade. Então Jesus não foi um improviso que foi lançado mão assim, como se tivesse todo mundo jogando e eu não tivesse reserva, e de repente passa um e fala assim: entra no lugar porque alguém se machucou. Não. Jesus vir a esse mundo foi um planejamento
um alinhamento do céu. E no devido tempo, ele não se omitiu de se oferecer, de ser encarnado em forma humana, não perdendo a sua divindade, mas abrindo mão dela em humilhação humana. Na ressurreição de Lázaro, Jesus está fazendo uma alusão à sua própria ressurreição no terceiro dia, mas também fazendo a inclusão na eternidade de todo aquele que crê nele, que não morreria eternamente, mas que viveria eternamente. A visão dos discípulos contemplada no monte, quando eles subiram com Jesus orar, é um reflexo desse Cristo de ontem, revelado na eternidade, na sua glória, e eles puderam presenciar essa transfiguração e testificar que o Cristo de ontem é o Cristo de hoje. Estão comigo? Amém? O testemunho dado pelos demônios de Gadara, quando Jesus coloca os pés naquele lugar, e aquele endemoniado que era acorrentado, que dormia em sepulcros, vivia pelado, que a polícia não podia prender, que os grilhões das correntes não podiam segurá-la, os demônios, na hora que Jesus põe o pé naquele lugar, eles vêm diante dele: o que temos nós contigo? Eles reconhecem Jesus na sua glória, no seu poder, na sua autoridade, na sua capacidade de libertar, de mudar. Eles clamam para Jesus: olha, se você vai nos expulsar desse corpo, manda-nos para aquela manada de porcos. Porque eles sabiam quem era que estava diante deles. Era o Cristo da promessa de ontem, encarnado em vida, na realidade de hoje. O poder exercido pelos discípulos depois da ascensão de Jesus, e esse evangelho chegando até nós, a mim e você. Isso é hoje. Você pode falar: não, mas isso não é ontem. Não, isso é hoje, porque a graça continua sendo disseminada, o amor continua sendo proclamada, não é? E conhecereis a verdade vos libertará. Ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã, até que a eternidade nos aguarda. Então, eu e você estamos respirando hoje de Cristo, essa presença que veio ao mundo, que nos ensinou a viver em conformidade com o seu padrão, a confiar na sua palavra, a confiar no seu poder, a depender e receber o seu amor, receber a sua graça e o seu perdão. Hoje, Ele continua vivo. Hoje Ele continua vivo. Sabe por quê? De eternidade a eternidade Ele é Deus. Hoje Ele ainda liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Hoje Ele ainda salva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, não morra, mas viva eternamente. Hoje Ele ainda cura. Hoje Jesus ainda faz milagres. Hoje Ele ainda cumpre promessas. Sabe por quê? Jesus é o mesmo ontem e continua sendo o mesmo hoje. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não há mudança em Deus. A sua palavra não se contradiz, muito pelo contrário, a sua palavra testifica daquilo que era, do que é e daquilo que será. Sabe por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero dizer para você que o ontem e o hoje, para mim e para você, não é uma promessa. O ontem, o hoje, para mim e para você, é uma constatação. Porque nós aprendemos do ontem. E nós estamos vivendo na pele o hoje, à medida que nós nos expomos a essa revelação, a esse amor, a essa graça do mesmo Jesus de ontem, hoje.
Mas a grande espera, a grande promessa para mim e para você está no eternamente. Eu queria me arriscar, mas a minha mente não permite. Um hino que a gente cantava, né? Da linda pátria estou, muito longe. Cada um tem uma versão, né? Mas fala o quê? Dessa saudade, desse alinhamento com essa eternidade, da morada celestial, que aguarda aqueles que creram no nome do Senhor, naquele que era, que é e que há de vir, naquele que não muda. E sabe que muitas vezes a gente deixa com que as mudanças do mundo interfiram nesse processo, porque é um processo, é uma caminhada. Jesus está lá na eternidade hoje, mas ele fala assim, continua, mais um pouco, dá mais um pouco de gás, está perto, você está tão perto. No The Chosen lá a respeito de Nicodemos, não sei se alguém já falou, quando Nicodemos tem, é uma coisa que a Bíblia não traz, mas a forma como o autor coloca lá, ficou muito interessante, porque Nicodemos vai lá, indaga Jesus, pergunta a Jesus, ele se sente atraído, ele percebe que Jesus é o Rei dos Reis, dos Senhores, mas isso ia mudar muito a sua vida no que diz respeito à sua autoridade religiosa, à sua condição familiar e tudo, e ele fica preso àquilo, mas ele vai lá, no filme, tá? E ele deixa um dinheiro onde os discípulos iam se encontrar com Jesus, para que ele pudesse fazer parte da sua missão. E ele fica escondido. E quando os discípulos chegam, Jesus chega, eles falam assim, nossa, Jesus, tem uma bolsa aqui, ó, é dinheiro, é doação. Jesus se vira, né? E no seu introspecto ele fala assim, Nicodemos, você chegou tão perto. Às vezes nós estamos tão perto de chegar a essa linda pátria, mas nós somos consumidos às vezes pelo sentimento de incredulidade, pelas questões dos desaforos da vida. A gente se sente frustrado, a gente se decepciona com pessoas e se esquece que o nosso foco não está nas pessoas. A igreja pode estar cheia de pessoas, mas a única pessoa dentro da igreja que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se chama Jesus. E mais ninguém. Se você está procurando um espelho em outra qualquer homem representante na face dessa terra ou na igreja, como nós pastores, como líderes de louvor, como quem canta, como quem toca, como quem recebe lá na porta, você vai dar com os burros na água. Porque às vezes até sem querer, nós vamos decepcionar você, mesmo sem saber que nós estamos decepcionando. Então, nós estamos chegando, é um ano de promessa, é um tempo de nós renovarmos o nosso gás, a nossa força e viver as promessas que Deus tem para nós, enquanto aqui, nessa terra, e guardar firme o olhar naquilo que nos aguarda e eternidade, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nem ouvido ouviu, aquilo que está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, não é? Hoje, diante dessa constatação, nós precisamos nos posicionar, meus irmãos, acerca das nossas ações, como eu disse, daquilo que nós temos deixado tomar conta do nosso coração, a nível de decisão, a nível de escolha, né? Se for para mudar, então mude por aquilo que é imutável. Se for para mudar, muda por aquilo que permanece para sempre. Se for para mudar, não caia na onda daquilo que é um vento passageiro, e daqui a pouco vão te deixar assim, o que eu faço com essa roupa? O que eu faço com isso que eu comprei? O que eu faço nesse mato que eu entrei aqui e me deixaram aqui? O que eu faço com isso? Então, se for para mudar, mude para aquilo que é imutável, mas exige que você mude diante da imutabilidade dele. Amém?
Os discípulos, no seu tempo do hoje, escolheram o quê? Ouvir as palavras de vida eterna. Quando Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se Tu tens as palavras de vida eterna? Diante das pressões, diante das mudanças exigidas pelas pessoas, pelos governantes daquela época, pelas autoridades, pelos religiosos, o que os discípulos dizem? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles se deixaram ser transformados e mudados por aquele que é imutável. Eles imprimiram um padrão de regra, de vida, e se estabeleceram nisso. Sabe por quê? Eles testificaram que o Jesus de ontem era o mesmo hoje. E eles não abriram mão dessa verdade descoberta que pode libertar a nossa mente, o nosso coração. Paulo era judeu, criado aos pés de Gamaliel, tinha os ensinamentos da lei, e o cristianismo para ele era revoltante, porque era o quê? Uma aberração, uma mentira. E ele tanto perseguia cristão, como permitia que os cristãos fossem perseguidos, até consentir na morte de Estevão. Mas quando ele tem as vendas tiradas dos seus olhos, ele fez uma escolha de mudar radicalmente, de não retroceder, mas sim de avançar ao encontro do chamado que lhe foi proposto. O que Paulo fala uma certa vez? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Está bem atrasado isso aí. O que eu faço? Vou ficar aqui empacado. Eu vou ficar aqui empacado. Não, eu não me esqueci das coisas que para trás ficaram, do passado que eu vivi. Agora eu vou avançar para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque ele entendeu que o Cristo de ontem é o Cristo de hoje. E que ele estava recebendo ou conhecendo de uma maneira muito equivocada. É tempo de deixarmos de ceder às mudanças impostas pelo mundo, pelo sistema, pela sociedade que nos pressiona. Às vezes você fica assim acanhado, assim, mas eu vou... Está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, está todo mundo pensando, só eu que vou bancar um mané aqui. Não é mais tempo de nós ficarmos titubeando, cedendo às pressões, nos deixando ser intimidados por uma maioria, quer seja na sua faculdade, quer seja no seu trabalho, quer seja no seu círculo de amizades. Se for preciso mudar tudo, mude, mas mude por aquele que é imutável. E tem um futuro preparado para mim e para você. Porque se nós, amém, Tião, ei, aleluia. Se nós quisermos viver as promessas de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos mudar, mas diante dele, não é diante das pessoas. Nós precisamos nos mudar para ficar mais parecidos com ele, para vivermos o quê? Em novidade de vida. Hebreus 13:9 vai dizer assim, na continuidade do versículo: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque isso muitas vezes que acontece na igreja, o cotidiano não está bom. Já passou aquele coisa, já passou o fervo das luzes, já passou o fervo daquele para mim, eu vou procurar outro lugar. Mas o Cristo de ontem, de hoje, eternamente, é o mesmo. O que você quer que mude então? É mais fácil você mudar o seu coração para viver para Ele. Tudo passa, meus irmãos. Os modismos, as tendências, o poder, a tecnologia, os sonhos de consumo, tudo isso passa. Eu tinha, o Maico está aí? Está aí, cachorro. Ele vendeu para mim um celular, um Xiaomi 8 é o meu, né? E ele está agora, quanto tempo faz? Uns par de anos. Para você ter uma ideia, hoje a tecnologia do Xiaomi que eu comprei 8 está 15.
O meu era de 50 e poucas gigas, é isso? Hã? 64, sabe? Isso porque eu sou pastor dele, olha que ele me vendeu. Mas na época ele era bom, era top. Hoje ele não cabe mais nada. Ele está gritando, falando assim, memória, pouco espaço de memória no seu celular. E ele fica, não, você precisa trocar, você precisa trocar, você precisa trocar. Por quê? As coisas mudam, a tecnologia muda, né? Os sonhos de consumo mudam. O meu palho amarelo não é mais o palho amarelo, mas eu só posso falar a cor do meu sonho de consumo. Ele é azul e prata. Mas já mudou. Já não é mais o mesmo carro. Já não é mais o mesmo sonho de consumo, né? Tudo passa. Mas aquele que se estabelece com firmeza diante de um Deus imutável permanece para sempre. 2 Coríntios 1, 19 e 20 fala assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, isso é Paulo falando, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Porque todas quantas, está aí? Por quê? Eu acho que pode melhorar. Vamos lá? Por quê? Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? O que é todas para você? Tudo que Deus prometeu. É tudo. Não tem uma vírgula onde você não se encaixa. Ah, mas isso não é para mim. Ah, mas isso não é para mim. Mas todas as promessas de Deus. Quantas forem essas promessas? Ah, mas quantas são? Começa a procurar. Começa a estudar. E vai ver quantas promessas tem para você. E sabe onde elas estão? No seu sim e no amém? Naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Naquele que é imutável, que não muda. Então, se ele não muda, essas promessas continuam em validade até a eternidade. Você vai duvidar? Você vai jogar no escuro? Você prefere jogar no escuro diante de uma palavra de quem não tem relevância ou então consegue se estabelecer nela? Jesus dá prova de que Ele é o mesmo ontem, de que Ele é o mesmo hoje e eternamente também. Essa é a maior promessa que nos aguarda. Todas as promessas de Deus estão disponíveis a nós por intermédio daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já diz aquela canção: as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo sempre que o mesmo desde sempre. E diante de tais constatações, eu e você perdemos qualquer argumento a respeito do medo, a respeito da dúvida, acerca daquilo que Jesus pode fazer a nosso respeito. Você está aqui ouvindo essa palavra e talvez no seu coração vem brotando um pensamento assim: mas será? A dúvida perde o argumento diante dessa palavra. O mesmo ontem, hoje, aquele que agiu no passado, age no presente de forma igual. E você está disposto a duvidar da eternidade que nos reserva, daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente nos garantiu? Vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também.
nós precisamos confiar nas promessas que Ele preparou para nós. Nós já vivemos algumas delas. Já vivi promessas de salvação da minha casa. Já ouvi promessas de consolo em meio à dor e à perda. Já vivi promessas de socorro e livramento diante da iminência do perigo de morte. O Senhor estendeu a sua mão. Já vivi promessas de receber dele ministério que eu não imaginava que podia receber. E tem algumas coisas ainda que eu almejo na presença do meu Senhor. Não para mim, mas para a glória dele. E você acha que nessa altura do campeonato, daquele moleque que tinha o cabelo batidinho, que puxava o cabelinho aqui, que tinha o palho de sonho de consumo, e que desde esse tempo vem conhecendo a Cristo e amadurecendo coisa, você acha que eu vou abrir mão de 2026, o ano da promessa, largar essa carreira que me foi proposta? Mas nem a pau, Juvenal, nem a cacete no lombo, nem que isso aqui se torne como foi a Venezuela. Eu não posso me negar, eu não posso me mentir, porque o meu Cristo é o mesmo ontem, hoje, e me garante uma eternidade para sempre, na presença dele. Eu imagino como Jesus fica olhando a gente aqui e fala assim, eles não imaginam qual vai ser a cara deles quando entrar neste lugar. Eles estão imaginando uma coisa, mas eles não têm nem sombra, porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Você vai abrir mão disso por causa de uma dúvida? Porque meu coração está magoado, porque me enganaram, porque eu fui traído. Chuta o pé, manda para lá, bola para frente. É que o pastor fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. É prosseguir para o alvo, é olhar em frente, é o ano das promessas. Eu vou olhar para as promessas, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou procurar para o país, eu não vou olhar para o meu vizinho, eu não quero que você se feche numa bolha e fale assim também, ninguém me importa. É lógico que você vai levar carinho, vai levar amor, vai pensar em perspectiva de salvação, mas se desfaça do embaraço que prendem os seus pés. Mas o pecado é tão gostoso, pastor. Então se lambuza nele. Aí depois você vem, eu preciso. Você precisa pensar nisso antes de fazer. Mas aquele que é o mesmo ontem, hoje, continua aqui, cheio de graça, de misericórdia, estendendo as mãos para você falar assim, vem filho. Só que às vezes o preço que se paga é muito alto para chegar até essa mão de Jesus estendida. Ele não encolhe o seu braço, ele não colhe sua mão, mas às vezes para você chegar de novo até este lugar. E se você pode evitar isso hoje, então comece a estabelecer com firmeza de caráter a sua escolha nele. Precisamos confiar nessas promessas que ele preparou para nós. Como eu disse, nós já vivemos algumas delas, mas tudo que ele prometeu para nós irá se cumprir, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Finalizando, o Cristo de eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 João 2:25 fala assim, e esta é a promessa que ele nos fez. E esta é a promessa que ele nos fez. É o que nos aguarda. No ontem, Jesus foi um vislumbre de promessa e atuou de forma gloriosa e poderosa em toda a criação e a evolução das promessas, vivida através dos homens de fé, citado no próprio livro de Hebreus também no passado. Hoje, Jesus se encarna para a validação
deste ontem no hoje. Jesus se encarna para que eu e você pudéssemos ter confiança nessas promessas que homens morreram por elas, sem ver, mas acreditando. Hoje Jesus encarna e a eternidade é o retorno dessa glória incomparável que Ele recebe quando se humilha aqui em forma humana e recebe toda acusação que não lhe era devida, mas pertencia a mim e a você, e por amor Ele fala ao Pai: está consumado. Mas Ele não fica ali preso, sabe, nas pedras da morte. Ele ressuscita e nos diz: eu vou preparar um lugar na eternidade, para que vocês possam conviver comigo eternamente, nesse meu estado de glória, nesse meu estado imutável, de eternidade a eternidade. Eu sou o Deus que pode levar cada um de vocês à eternidade. Estabeleçam a sua confiança em mim. Se o louvor quiser subir, nós vamos ler um texto de Apocalipse 21, aqui de 1 a 7. Eu gostaria que vocês lessem comigo essa palavra de João, essa visão de João. Vamos lá? A gente pode ler? E vi... Você pode aplaudir. Amém? Esse foi um vislumbre de João na visão que ele teve, de algo que era tão absurdo para ele que ele não conseguia nem mensurar, ele não conseguia traduzir de forma clara, humana, aquele que ele via, porque era sobrenatural, fugia ao controle da sua mente e da sua observação. Então ele usa alguns elementos de comparação. Em breve nós vamos desfrutar daquele que é o mesmo eternamente. Quando se cumprir a sua promessa, de onde ele estiver, estaremos nós também. O céu nos espera, o céu nos aguarda. Essa é a grande e final promessa de Deus. Mas enquanto isso não acontece, eu e você podemos desfrutar em vida do melhor dessa terra, focando nele, mudando o nosso foco de olhar para Ele que é imutável, e vivermos as promessas que Ele ainda tem aqui hoje, para mim e para você. Você quer?
2026, que seja um ano de cumprimento das promessas de Deus para o povo que se estabelece na imutabilidade de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o presente de Deus dado a nós. Você pode ficar de pé e vamos cantar diante das pressões do inimigo cruel, da fúria daquele que não quer ver a nossa vitória, a nossa promessa final, mas quer nos levar para o lago de fogo e enxofre, Satanás. Mas aquele que acalma o vento e aquieta o mar é a nossa força, desde agora e sempre. Amém?